Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart e este é o canal Memearquia e o vídeo de hoje tem como tema Meia-Noite em Paris e a idealização do passado. Então nós vamos aí falar um pouco sobre esse filme dirigido por Woody Allen e utilizá-lo enquanto uma metáfora para pensar essa tal da idealização do passado. Então esse vídeo ele não trata de uma crítica ou de uma análise sobre o filme Meia-Noite em Paris, porque é um filme de 2011 para começar, então muito já foi dito, já foi criticado, já foi analisado, e eu também não sou crítico de cinema, eu sou um professor de história e a partir desse filme nós discutiremos algumas questões que envolvem a idealização do passado. Mas vamos dar uma olhadinha no filme para a gente poder fazer essa reflexão. Então o filme Meia-Noite em Paris, dirigido pelo Woody Allen, lançado em 2011, ele trata de um indivíduo, o protagonista, que ele é um roteirista estadunidense, muito bem sucedido, que está em Paris com a sua noiva, visitando a cidade e nos preparativos para o seu casamento. E esse roteirista ele está vivendo um dilema. Ele não sabe se continua como roteirista, bem sucedido nos Estados Unidos, ou se ele se estabelece em Paris e se transforma em um escritor. Esse é o dilema dele, bem dilema de problemas de rico, digamos assim, que é um outro nome que a gente poderia dar para esse filme, O problema dele, a dificuldade dele é essa, se ele continua como roteirista ou se ele se transforma em um escritor, E o nosso amigo, ele é apaixonado pela cidade de Paris. E ele, não apenas pela cidade de Paris, mas pela década de 1920, pela Paris de 1920, por esse contexto histórico específico. Ele tem uma predileção, uma paixão por esse momento histórico. E ele vagando pela cidade, à noite, ele para em determinado ponto e ao badalar do sino, um carro clássico, pega o nosso protagonista e o transporta para a década de 1920. Para começar, se eu estivesse numa grande metrópole e tarde da noite um carro parasse para mim, eu não entraria, temendo que acordaria no dia seguinte numa banheira de gelo sem um rim. Mas o nosso protagonista, ele é aventureiro, ele entra no carro e ele magicamente, digamos assim, ele é transportado para a década de 1920. E ele circula entre personagens que ele admira, escritores, artistas, pela alta cultura parisiense da década de 1920. Então o filme, ele é uma grande metáfora sobre essa idealização do passado, ou seja, o ato de indivíduos olharem para épocas passadas e entendê-las enquanto perfeitas. É sobre isso que o filme trata. E esse sentimento do nosso protagonista, ele não é tão incomum assim. Não é incomum nós encontrarmos indivíduos que idealizam o passado. Todo mundo tem aquele tio velho que no almoço de domingo, antigamente é que era bom, no meu tempo que era bom. Então são frases comuns que envolvem a idealização do passado. No caso do nosso protagonista, ele idealiza uma época em que ele não viveu. Ele é um cara que está aí na década de 2010, ele tem mais ou menos uns quase 40 anos, então na década de 1920 ele não tinha nascido ainda, mas ele, por ler, pela informação, ele idealiza aquele momento. E também não é incomum que indivíduos idealizem períodos que eles não viveram. Se a gente lembrar, por exemplo, de uma dessas marchas recentes que nós estamos falando aqui no ano de 2020, então alguns desses marchas verdes e amarelas pedindo alguns atos até antidemocráticos, houve um desses momentos em que uma moça, a televisão mostrou, a mídia mostrou, que aparentava ter na casa dos seus 20 anos, ela tinha uma camisa que atrás estava o número 1964 e aquele símbolo do infinito, aquele 8 deitado. Então, aquela moça, pela idade, não viveu a década de 60 no Brasil, mas ela pensava que 1964, ou seja, o golpe de 64 foi uma coisa boa e a ditadura militar, o período militar brasileiro foi uma coisa boa. Ela idealiza esse momento. Então, a idealização do passado, ela repetindo, esse sentimento de supervalorizar o momento passado sendo vivido ou não. E isso não é
isso, além de ser um sentimento que às vezes acontece em alguns indivíduos, há também movimentos intelectuais, políticos, que têm em suas bases a idealização do passado. A gente pode pegar, por exemplo, o romantismo no século XIX, que, dentre outras coisas, possui um sentimento de idealização da Idade Média, né? O momento da origem das nações europeias, o clima de aventura dos cavaleiros, as paixões. Havia uma idealização desse momento histórico da Idade Média. Então eram indivíduos ali, o romantismo é final do XVIII e no século XIX, então ele tem esse sentimento, dentre outras coisas, de valorização ou de idealização da Idade Média. Voltando para o Brasil, nós podemos pensar, por exemplo, atualmente o movimento monarquista, que, se você fizer uma busca rápida pela internet, é uma série de sites, publicações, postagens que tem um ufanismo em relação à Idade Média, um ufanismo em relação ao período monárquico brasileiro. O período lá de Dom Pedro I, Dom Pedro II, então é colocado como a melhor época brasileira, uma época de desenvolvimento, e se esquece alguns elementos, por exemplo, que havia escravidão, que o Brasil era um país agrário, mas esses que defendem, ou aqueles que idealizam a monarquia, como não apenas idealizam o regime monárquico, mas idealizam a monarquia brasileira, aquela lá do século XIX. Né? E há também um outro exemplo daqueles que são saudosistas da ditadura militar brasileira, né? Que são indivíduos que entendem que foi um período de ordem, um período de estabilidade, de crescimento econômico, de pleno emprego, um período em que os ditos bons costumes, a família foi valorizada, que não havia criminalidade, que não havia corrupção. É uma visão em que alguns indivíduos, até movimentos, né, alguns movimentos de neodireito, de direita hoje, idealizam esse período da ditadura militar brasileira. Então dá para perceber que essa sensação, esse sentimento de idealização do passado, ele é um olhar seletivo sobre o passado. Você olha para o passado, você escolhe elementos que mais te interessam e você maqueia, digamos assim. O caso do nosso protagonista, do Meia Noite em Paris, por exemplo, ele vai para o passado, mas ele circula em que dimensão daquele passado? A classe alta classe média, a elite, os intelectuais, os artistas. Ele não percebe, por exemplo, que aquele é o mundo pós-Primeira Guerra, que está se reconstruindo, um mundo em que o estado de bem-estar social europeu não estava constituído ainda, então era um mundo de desigualdades econômicas, mas ele circula em uma das dimensões desse contexto. No caso, a alta cultura, o mundo das elites e da alta classe média. É por esse mundo que o nosso protagonista ele circulou, no caso, ele vai para o passado. Então, os contextos históricos, os momentos da trajetória humana na Terra, eles são formados por diferentes dimensões. Então, enquanto eu estou aqui falando em uma sala climatizada, num ambiente urbano, confortável, tomei meu café da manhã, por exemplo, há indivíduos na minha cidade que não sabem se vão comer hoje, que estão em ambientes insalubres, que não têm saneamento básico, e nós estamos vivendo o mesmo tempo cronológico. Nós estamos aqui no ano 2020, no mês de agosto, e estamos vivendo situações totalmente diferentes. Então, os momentos históricos, os momentos das sociedades, os grupos humanos, eles têm dimensões diferentes. Então, olhar para o passado é entender que esse passado ele é multifacetado, ele tem diferentes dimensões. Então, você pode perguntar, tá, mas o olhar desses saudosistas ele é seletivo, mas o olhar do historiador, sua profissão, Rodrigo, ele também não é seletivo? Ele é seletivo, sim, mas essa seleção, ela tenta, pelo menos, controlar esses sentimentalismos, essas emoções, por meio de métodos. Então, se alguém vai, por exemplo, estudar a ditadura militar brasileira, esse que está estudando, ele tem sentimentos em relação a esse regime, ele tem memórias em relação a esse regime, mas ele também tem um olhar treinado enquanto historiador. Então, ele busca fontes, né, de acordo com o tempo, com os recursos que ele tem, as mais variadas possíveis para analisar esse período, né, ele busca outros trabalhos que foram feitos, não apenas em impressões ou relatos individuais. Porque uma coisa é ser um indivíduo de alta classe média
no período da ditadura militar brasileira, e o outro a ser um operário ou alguém que estava no campo ou indígena nesse mesmo período, né? São vivências totalmente diferentes nesse mesmo período histórico, nesse mesmo contexto histórico, né? Então, eu até recomendo que você veja outros vídeos em que eu trato sobre o passado. Tem um que chamado Amnésia e o Controle sobre o Passado. Ele tem um vínculo interessante com esse vídeo de hoje, que nos ajuda a entender esse olhar sobre o passado e como que o historiador ele analisa também o passado humano. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aí o seu joinha, compartilhe o vídeo. Convido para que inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês recebam as notificações de outros vídeos. E também Memearquia está no Instagram e no Facebook. Lá, lembro sempre que é uma dimensão mais humorística, com memes diários. Então, siga nessas páginas. Lá no Facebook, ative a dimensão do ver primeiro para você não perder nenhum meme. Tá bom? E espero que tenham gostado. Grande abraço e fiquem bem.